se você perguntar realmente a qualquer pastor evangélico, você prega o quê? Eu prego a mensagem do reino. Você não vai ouvir nenhuma conversa, não, eu prego minha igreja. A questão que eu acho que é mais profunda, que é a questão de o que é que eu entendo como reino de Deus. Ok? Eu acho que a questão toda está em o que eu entendo sobre o reino. É igual a questão da comunhão. Se você for para alguns líderes e perguntar, você tem comunhão? Ele vai dizer, claro que eu tenho comunhão. Eu prego sobre comunhão. Você acha que os líderes, o mais isolado que tem, não prega sobre comunhão? Prega. Mas o que ele entende sobre comunhão? Quer ver? Eu vou dizer. Numa boa parte, quando alguém prega sobre comunhão, ou ele está falando da sua igreja local, irmão, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Os irmãos, na mente dele, é a igreja ali daquele irmão. Então, assim, se um crente dele tiver uma amizade com um crente de outra igreja, ele já fica com medo. Porque que irmãos são esses? Então, o líder prega, tem que ter comunhão com os irmãos. Que irmãos? Então, assim, outra questão é o reino. O reino é maior do que a denominação. Então, normalmente, esses líderes, quando pensam em comunhão, eles pensam em ou dentro da sua própria denominação, somente. Eu só penso na minha denominação, por isso que eu tenho comunhão com meus da tal denominação. Então, a comunhão, pensa no reino, sim. Mas quando pensa em comunhão e o reino, o que é que ele entende sobre isso? E para terminar sobre esse negócio, sobre essa parte das barreiras, e que a gente cria barreira, que você levantou, Glauber, é muito interessante, porque eu estava em 2017, em Berlim, no lançamento do NC Tupi, né, desses movimentos nacionais de plantação de igreja, lembra que a gente conversou? Então, veio um pastor, aquele pastor, olha, eu não lembro mais nada daquela conferência especificamente, e foi muito boa, a gente aprendeu um bocado de coisas e tal, mas isso eu não esqueci, foi que um pastor do Peru, se eu não me engano, ou foi do Chile, ele foi convidado como um dos representantes da América Latina e ele chegou lá. E ele tinha acabado de ver o Muro de Berlim. Era um desejo antigo dele, né, que a gente só viu pela televisão. Aí ele foi ver o Muro de Berlim bem naquele dia que deram a oportunidade para ele ministrar a palavra. E no final da palavra dele, ele disse assim, quando eu vi o muro, eu disse para mim mesmo, se Deus pôde derrubar o muro de Berlim, que toda a cristandade estava orando para ser derrubado, e de um dia para o outro o muro caiu, eu creio que essas barreiras denominacionais vão cair por terra também. Não foram os alemãos que levantaram essa barreira, não. Foram nós mesmos em nossos corações. E Deus vai derrubar essas barreiras denominacionais. Uau! Rapaz, todo o auditório, e até eu emociono, porque a graça de Deus desceu no auditório de uma tal forma, tinham 500 pessoas juntas de todo o mundo, e foi algo como se fosse uma revelação para aquele grupo de pessoas. Ele disse, Deus vai derrubar essas barreiras denominacionais. Se Deus foi capaz de derrubar o muro de Berlim porque nós oramos, Deus vai derrubar. Então, de lá para cá, eu tenho visto muitas barreiras denominacionais caindo por terra. E eu creio que o movimento que Deus está fazendo é isso. Você já percebeu que as denominações históricas, que tem muitas questões denominacionais, estão diminuindo? E as independentes, que já têm uma visão de parceria, uma visão mais está aumentando? Por que isso? Então, muitas dessas barreiras estão caindo por terra em tudo que é canto. Claro, ainda tem barreiras, mas, como você disse, foi a gente mesmo que criou, não foi o diabo, não foi ninguém, foi o ser humano que criaram essas barreiras e Deus está lançando por terra.